A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, que Deus continue abençoando grandemente e poderosamente a tua vida, a tua família, os teus negócios. Que Deus continue assim derramando as suas mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Agradecemos a Deus por mais um momento estarmos na presença do Senhor, por estarmos reunidos, eu daqui, você daí, para estarmos compartilhando da palavra do reino. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias ou estarem meditando na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que teneis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Queridos, a epístola de Pedro, ela foi escrita no ano 63, ali quando o general Pompeu conquistou Jerusalém. E desde então os judeus, eles eram levados por um profundo ódio, por uma profunda revolta e desprezo ali ao povo romano, né? E eles começaram a chamá-lo ali de Babilônia, o nome antigo que evocava neles a imagem de um mundo pagão, blasfemo e corrupto. Então, é neste cenário, é neste contexto que Pedro, o apóstolo Pedro, ele escreve ali aos judeus, né, para que, exortando aquele povo à santidade. E ele disse: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus, ele voltará, não tardará para levar os seus, para nos levar para estarmos com ele na glória, né? E ele continua dizendo: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente da vossas ignorâncias. Ou seja, ele está dizendo: não se deixe se levar pelas coisas do mundo, pelas coisas que o mundo possa oferecer, né? Mas permaneça firme naquilo que está proposto, na graça da revelação. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A palavra santo significa separado, né? E ele diz aqui: tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Eu tenho que ser diferente, separado, porque escrito está: sede santo, né? Porque eu sou santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, né? Ninguém verá a Deus. Sem fé ninguém agrada a Deus, mas sem santidade nós não veremos a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz lá no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 1, Paulo escrevendo ali à igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. O que é que Paulo estava querendo dizer com esta palavra? Paulo estava dizendo ali para a igreja de Éfeso, né? Está dizendo: olha, vocês devem ser
como Deus é. Sejam imitadores de Deus. E a gente traz aqui para os nossos dias, aqueles que têm filho, e sabe que a criança, né, ela vê a figura do pai como sendo seu herói. Geralmente as meninas veem a figura da mãe como a sua heroína, e ela tenta imitar a sua mãe, assim como o filho muitas vezes tenta imitar o seu pai, vestindo as suas roupas, calçando os seus sapatos, porque ele quer, na cabeça da criança, ele quer se assemelhar ao seu pai, à menina, à sua mãe. Então Paulo está dizendo, olha, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele está dizendo, olha, vocês devem ser como Ele é. Ou seja, nós devemos ser assim como Deus é. Sabemos que muitas dificuldades, muitas lutas nós enfrentamos, mas nós devemos buscar essa forma, né, de varonilidade perfeita, assim como Deus é perfeito, assim como Ele é santo, assim como Ele requer de mim, de você, santidade. Escrevendo ali a igreja de Filipe, né, no seu capítulo de número 3, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Eu acredito que Paulo ali ele traz essa responsabilidade para si. Ou seja, Paulo era uma pessoa que ele buscava obedecer a Deus, buscava viver uma vida de santidade, purificando a si mesmo. Ele diz o seguinte: sejam meus imitadores. Meus irmãos, sejam meus imitadores. Olhem também, porém, olhem com atenção o exemplo daqueles, né, que têm andado de acordo com a palavra de Deus. Ainda no livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 12, ele vai dizer o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu acredito aqui que salvação é algo a ser desenvolvida. Eu tenho que entender que hoje, eu tenho que me esforçar e entender que hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Amanhã tenho que ser melhor do que hoje e muito mais do que ontem. Depois de amanhã, eu tenho que ser melhor do que o amanhã e muito melhor do que hoje. Por quê? É algo a ser construído, né? É algo a ser construído. E nós só podemos construir isso na obediência, no temor e tremor do Senhor. Paulo ele começa dizendo o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha ausência. Aquele povo ali da igreja de Filipe, né, escrevendo ali aos filipenses, aquele povo obedeciam ali os rudimentos da cruz, a palavra do evangelho. Agora, Paulo estava dizendo o seguinte: assim como vocês obedecem na minha ausência, desenvolvei também a salvação. De que forma? No temor e no tremor, né? Então, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, buscando nos esforçar para ser pessoas melhores, sermos mais devotados uns para com os outros, ser mais doadores do amor de Cristo que está nas nossas vidas, né? Ele diz também, escrevendo à igreja de Colossos, lá em Colossenses, no seu capítulo 3, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, a prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria, né? Então, fazei morrer essa natureza.
Certa época eu ouvi de um pastor que esta nossa natureza ela tem que ser administrada. E na verdade a Bíblia diz que ela tem que ser mortificada. Fazei morrer essa vossa natureza. Por quê? A nossa natureza ela é tendenciosa, ela é pecaminosa. O apóstolo Paulo disse: olha, aquilo que eu não quero fazer, eu termino por fazer. Mas aquilo que eu gostaria de fazer, eu não faço. Por quê? Por causa da nossa natureza. Nós herdamos esta natureza adâmica, desde lá, dos primórdios, do nosso pai Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus. Quando Adão ali desobedeceu ao Senhor. Deus havia dado uma ordem para Adão, que ele não deveria comer do fruto. E no momento que ele é seduzido ali a comer por Eva, ele deveria ter dito não. Ele deveria ter dito que Deus havia dado uma ordem expressa para não comer daquele fruto, porque no dia em que do fruto, eles comessem, certamente eles morreriam, como assim aconteceu. A natureza humana, ela traz consigo essa natureza adâmica, pecaminosa. E a Bíblia vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, através de Adão. Mas, através de Cristo, através de um só homem, nós recebemos a restauração da vida, através de Cristo, do Senhor Jesus. Então ele disse: olha, fazei morrer a vossa natureza, a natureza terrena, natureza humana, essa natureza que ela é uma natureza pecaminosa, que é tendenciosa às coisas do pecado. Então nós devemos fazer morrer essa natureza, que é a prostituição, impureza, paixões, lascívia, paixão de lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Tá bom? Mas, querido, as características espirituais, elas não se desenvolvem automaticamente sem os nossos esforços. Ela precisa ser trabalhada. Eu tenho que desenvolver isso, essa natureza, essas características das naturezas espirituais, através do momento que eu me esforço em querer desenvolvê-las, através da obediência, da santidade, da meditação da palavra, do diálogo com Deus, através do amor com o meu próximo também. Então, a partir desse momento, nós vamos desenvolvendo esse caráter espiritual. Ninguém nasce pronto. O fato de a pessoa estar em uma igreja evangélica, sendo fiel até ali nas suas obrigações, com a sua congregação, não quer dizer que a pessoa esteja salva. E aí alguns dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Deus, ele não retira a salvação que ele nos dá, mas eu é que tenho que me esforçar para obter esta salvação. Depois que o Espírito Santo, ele me convence da justiça, do juízo, do pecado, e eu digo sim ao chamamento de Cristo, eu tenho que desenvolver essa salvação. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se eu digo que eu sou salvo e não faço morrer essa natureza, é claro que as coisas vão ficar complicadas naquele grande dia para a minha vida. A Bíblia diz, lá no livro de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo desse, que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores. Deus, ele já nos chamou, ele já derramou sobre nós a sua graça. Nós somos filhos da promessa, mas se não houver essa coisa de eu buscar, essa busca incessante pelos valores espirituais, naquele grande dia que todos nós estaremos diante de Deus, a uns Deus dirá: bendito,
vinde bendito do meu Pai. A outros dirão, aparta-te de mim, pois não vos conheço. Então é algo que nós devemos desenvolver. Há quem diga aí que a conversão ela é um ato, mas eu não creio, eu creio que ela seja um processo. Partindo dessa premissa de que eu tenho que desenvolver, cooperar com Deus na minha salvação. As características espirituais ela se desenvolve dessa forma, não é automaticamente, sem os nossos esforços. A palavra de Deus ela é suficiente para nos satisfazer, para suprir as nossas necessidades espirituais. Assim como nós nos alimentamos 5 vezes ao dia, nós também devemos nos alimentar da palavra. Assim como nós temos o nosso organismo fortalecido pelos alimentos, pelo alimento que perece, o pão que é posto na mesa, nós também nos fortalecemos de forma espiritual pelo alimento eterno, pelo alimento que não perece, que é a palavra de Deus. Devemos estar sempre empenhados para um crescimento espiritual, sempre. E precisamos nos dedicar a Deus e a nós mesmos. Nos dedicamos a Deus como cumprimos os propósitos de Deus, os requisitos estabelecidos por Deus nas nossas vidas. E a nós mesmos, quando nós nos esforçamos em cumprir essas metas. Não adianta nos dedicarmos se não houver um esforço necessário para que nós possamos alcançar a promessa do Senhor. E para concluir, queridos, nós precisamos ser santos, assim como Deus é. É isso que nos diz 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 16. O texto diz, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, é através de uma vida de santidade que nós revelamos a semelhança de Deus nas nossas vidas. E para que isso aconteça, nós devemos ser dedicados a Deus e viver para agradar a Deus. E essa santificação, ela só vem por intermédio do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. É Ele que purifica a nossa alma, é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É Ele que renova as nossas vidas em imagem de Cristo, nos capacitando pela comunicação da graça a obedecer a Deus segundo a sua palavra. A palavra do Senhor, que está aqui no livro de Salmos, de número 1, Salmo de número 1, ele diz assim, Salmo de número 1, nos diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto fizerdes será bem sucedido. Amém? Esse é o conselho de Deus para as nossas vidas nesta noite. Que Deus possa estar nos abençoando grandemente e poderosamente. Maravilhoso e eterno bom Deus, ó Deus de amor, Deus de maravilha, Deus de misericórdia. Pai, nesta noite que o Senhor possa estar abençoando os teus filhos, derramando, Senhor, sobre a vida de cada um deles a tua graça, Senhor, porque ela nos basta para podermos continuar. Que se cumpra a tua palavra em nós, que diz que teu Santo Espírito estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos ensina, ó Deus, sermos pessoas melhores. Senhor, nos ensina
a ser dispenseiro do teu amor para com o próximo. Pai, nos ensina, Deus, a viver uma vida de santidade. Pai, mesmo diante deste mundo, Senhor, tenebroso, nós venhamos fazer a diferença, como Paulo escreveu aos Romanos, ali no capítulo de número 12, Senhor, que diz que nós devemos renovar, Senhor, este mundo pela renovação do nosso entendimento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus possa estar abençoando grandemente a tua vida. Beijo no teu coração. Que Deus abençoe.